Vamos então à nossa previsão de 1 de novembro a 8 de novembro de 2021. Bom, a gente segue na constelação de Escorpião, essa intensidade emocional que a gente sentiu principalmente na terça e na quarta-feira passada com essa lua de Câncer. Então essa profundidade, essas emoções, às vezes que a gente parece até que tá triste, que tá melancólico, né? Essa semana isso muda, né? Mas a gente segue mais em contato com as nossas emoções mais profundas. A diferença é que no domingo Marte entrou em Escorpião. E aí o que acaba acontecendo é que essa melancolia ela passa a ser ação, ela passa a trazer para a gente uma vontade de resolver essas emoções e não ficar só no mundo da água, né, submerso nessas emoções, mas sim de sermos um pouco mais ativos para que a gente não sinta mais, para que a gente saia aí dessa submersão, né? E como a gente começa a segunda-feira com a lua virgem, e ela vai ao longo do dia fazendo aspectos importantes e aspectos que vão fazer com que a gente entenda que de repente a gente precisa achar uma nova ordem, né? Traz para a consciência alguns ajustes que ainda são necessários na praticidade dessa lua. Então é bem importante esse olhar para os dois momentos, tanto para essas emoções quanto para a praticidade de isso aqui precisa ser resolvido, isso aqui precisa ser ajustado, isso aqui precisa trazer um novo formato. Na verdade, essa é a ideia, a mistura dessa emoção com a lua em terra, que traz essa coisa mais concreta para a gente. Então, fica atento aí também às boas ideias que podem surgir, nas trocas, nas conversas, né? Para quem conseguiu emendar o feriado. Então, essas conversas despretensiosas que a gente acaba tendo, a gente talvez tenha um pouco mais de tempo para ler coisas diferentes, ou mesmo trocar com os nossos queridos que estão próximos a nós. É importante essa segunda-feira nessa condição do deixa as ideias fluírem, deixa os sentimentos fluírem e a gente vai trocando informações que podem fazer com que planos futuros saiam lindamente dessas conversas, dessas ideias, dessas informações que a gente foi buscar, tá? Porque na quarta-feira o Sol começa a fazer um aspecto exato na oposição de Urano, que obviamente, né, traz essa condição do inovar, do renovar, do desapegar. Mas se as ideias dizem, olha, eu acho que poderia ser uma boa fazer desse jeito, né? O desapego fica mais fácil. E daí, então, a gente entra no positivo do signo de Escorpião, que não é o controle, que não é a posse, que não é o deixa do jeito que tá, porque eu tenho medo de inovar. Então, por isso que é importante nessa segunda-feira ir aceitando essas ideias, aceitando essa necessidade de que realmente pode ser bem diferente, pode ser bem legal mudar e não ficar na posse, no controle, certo? Então, essa condição do desapego vai acontecendo, até porque na quarta-feira de manhã a gente já tem um Júpiter lindamente conversando com a Lua Libra, com Mercúrio que está em Libra e com o próprio Marte. Então, dá uma vontade de expandir, dá uma vontade de crescer, dá uma vontade de viver numa vibe que a gente está começando a sair desses 2 anos aí praticamente que a gente ficou trancado em casa, ou né, ficamos mais reclusos. E é esse momento que a gente precisa trazer para as nossas vidas essa semana, né? E aí, para onde eu vou? Como eu quero fazer? Com essas crenças, com esses aprendizados todos que aconteceram nesses 2 anos, para onde eu quero ir? Para onde eu quero levar a minha vida, né?
Essa semana eu ouvi uma frase do tipo, a pandemia me ensinou que as coisas têm que ser feitas agora e que não dá pra gente ficar esperando o dia de amanhã. Então, essa semana traz essa atenção, essa consciência, né? Então, a vontade do ser melhor, do buscar mais conhecimento, do aperfeiçoar, né? Do inovar, do a gente até criar espaço, né? O deixar ir para criar espaço para novas coisas na nossa vida, que de repente até a gente ainda não sabe, né? Mas que se a gente for permitindo no nosso coração, não precisa ser na atitude, mas e não precisa falar com ninguém também, mas na sua conversa com o seu coração, dizendo, puxa, eu acho que um dia eu gostaria de, né? Essas lacunas aí que a gente começa a ir preenchendo, tá? E a gente termina a quarta-feira com a lua entrando já em Escorpião, né? E que às 18h14 da quinta-feira a gente tem uma lua nova em Escorpião. E essa lua vai encontrar Marte, vai encontrar Urano, né? E vai encontrar o Sol, obviamente, para se fazer uma lua nova. Então, a gente vai semear essas mudanças nessa lua nova. Então, por isso é importante essa clareza da segunda-feira até a quinta, né? Então, o que eu gostaria de transformar? Qual que é a necessidade que eu tenho agora, emocional, às vezes não é nem presente na sua vida, e que eu quero trazer coisas diferentes nesse momento, ou semear agora para plantar lá na frente, para recolher lá na frente. Então, é como essa lua nova, que vai aí até o dia 19 de novembro, que é a lua cheia porque a lua estará em touro, né, que é esse signo do realizar, do trazer para a realidade. Então, a gente tem aí esses próximos dias para a gente ir semeando isso, né, e ela vai, como essa lua também vai fazer oposição para Urano, então é isso que a gente vai semeando, né? O que eu quero mudar, como que é que eu quero ser, o que eu quero transformar na minha vida, o que ainda incomoda, como é que eu quero me sentir, o que eu quero realizar. E no mundo da imaginação tudo cabe, né? A gente está num mundo, o signo de Escorpião é um signo de água, que para a astrologia é um signo dos sentimentos. Então, o que você sente? Né? O que incomoda? E aí a gente vai até o dia 19, semeando isso. Mas pode ser que seja uma quinta-feira, se a gente não tiver essa consciência, né? Pode ser uma quinta-feira que tenha muita tensão, que a gente chegue naquele ponto de colocar os outros contra a parede, ou nós sermos colocados contra a parede, do tipo, decide, né? Agora isso tem que encerrar agora, eu já estou cansado dessa situação. Então, também se pode viver os lados mais densos de Escorpião na disputa daquilo que eu ainda tenho medo de deixar ir, e eu fico na briga do signo fixo, dizendo não vou, não faço, não quero, assim não é, né? Então, uma quarta, quinta-feira bem tensas. E na manhã do sábado, Vênus entra em Capricórnio e Mercúrio entra em Escorpião. Então, essa mudança muito significativa, né? No sentido de que esses pensamentos vão ficar ainda mais densos, né? Eles querem explicações, eles querem detalhamentos, eles querem viver o mundo da razão, da emoção, né? E essa Vênus não quer mal entendido. Ela, até os relacionamentos que não estejam se conseguindo se ajustar e que vieram dessa temporada de Libra e ainda não se ajustaram, passando agora pelas águas escorpianas e essa Vênus em Capricórnio, nós vamos ter que achar um ajuste. Eu não quero mais ser iludido, eu não quero mais viver essas fantasias, eu não quero viver os acordos que não estão funcionando. E a gente vai descer emocionalmente e a gente vai querer trazer uma nova situação real, concreta. Não dá mais para a gente ir deixando e adiando esses assuntos para frente. Um dia a gente conversa, um dia a gente fala, um dia a gente resolve, né? Ou fica
mal entendido, mal ajustado. Isso não cabe mais, né? Então, esse comprometimento é algo que precisa existir. Bom, aliás, essa palavra, o comprometimento, é algo que nas próximas semanas irão nos desafiar para que a gente entenda com o que ou com quem a gente é comprometido e como é que a gente vai fazer para ajustar esses comprometimentos, certo? É uma semana que não é para brincadeira, se a gente for pensar nos sentidos mais densos da história, rompimentos, rupturas, enfrentamentos vão acontecer. Mas se a gente descer um pouquinho dentro da gente mesmo e perceber que, olha, isso aqui pode ser mudado, pode ser legal, e que não precisa ser feito no dia de hoje, mas que pode sim ser semeado na quinta-feira e naturalmente esse processo vai acontecendo, pode ser uma semana bem incrível. Combinado? Então, que nós tenhamos aí essa semana muito abençoada, de muito discernimento, de muita intimidade com a gente, de tranquilidade, de profundidade no nosso eu sou, que tudo sabe e que tudo faz com que a gente enxergue. Gratidão, semana linda para vocês e seguimos.